Todo mundo concorda que sentir dor é algo desagradável, para dizer o mínimo, né? Mas ela é um sentido muito importante para nós, porque é através dela que a gente sabe quando alguma coisa prejudica o nosso corpo. Então não vamos ignorá-la, e sim entendê-la melhor. E nos ajuda nessa o médico especialista em dor e acupuntura e doutor em ciências pelo Departamento de Neurologia da USP. Só isso, meu Deus do céu. O fisiatra Marcos Yubin Pai. Boa noite, Marcos. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Fique em casa, bote o pé na mesa, faça o que quiser, fique o mais à vontade possível, porque falar de dor é uma coisa complexa. E nós vamos falar. Marcos, eu acho que sentir dor é uma coisa muito ruim. Mas, às vezes, a gente fica pensando numa vida sem nenhuma dor. Uhum. Seria perigoso isso? Com certeza. E quem gosta de sentir dor, né? Só que a dor é um sinal de alerta, é um sinal de alarme do nosso corpo que é essencial para o nosso funcionamento, tá? A gente tem muito estudo, inclusive, por exemplo, eles viram, tem bebês que têm uma síndrome genética, ou seja, eles nascem com uma alteração que não sentem dor. Então imagina, quando está crescendo o dente, começa a morder a língua, então o bebê está lá com a língua toda sangrando, ele não sente nada de dor e continua lá feliz, brincando. Então isso acaba sendo importante porque a pessoa não percebe como isso afeta o funcionamento. Então a pessoa, o bebê nesse caso, vai ter uma vida toda alterada. Não vai saber os limites, não vai saber que ela teve uma fratura, teve uma lesão, vai continuar fazendo esse movimento, digamos, errado. Bom, querendo ou não, a dor então é um indicativo que alguma coisa não está bem, lógico. Quais são as dores piores que existem para serem sentidas? E são várias. A gente vê que vai desde a dor do parto que a mulher sente, tá? E tem alguns tipos de enxaquecas e cefaleias, ou seja, dores de cabeça, que tem descrito que pode até causar suicídio tão forte. A pessoa não aguenta de dor, bate a cabeça na parede para tentar aliviar, tá? Então, por exemplo, tem uma dor chamada neuralgia do trigêmeo, que é uma inflamação do nervo da face, tá? É uma dor que é muito forte, uma dor que vem de repente sem aviso. Então a pessoa está lá, trabalhando, ou está em casa, vai escovar dente, isso pode ser já um gatilho para surgir uma dor super forte, uma dor em choque, que às vezes dura até alguns segundos, a pessoa nem sabe de onde veio, até parece que foi um AVC. Mas quem sente mais dor, o homem ou a mulher? Que falou do parto. Quem sente mais dor? Nós ou as meninas? E nesse caso a gente está um pouquinho mais, a gente é um pouco mais sortudo. Mesmo? As mulheres têm mais limiar de dor, ou seja, elas aguentam mais dor que o homem. Só que durante a vida, tem muita pesquisa que mostra que a mulher acaba tomando mais remédios do que o homem para dor, por causa de vários motivos, né? Desde o parto, até enxaquecas, porque elas têm com mais frequência que o homem, e aquelas cólicas menstruais, ou também por questão hormonal. A mulher precisa de mais remédios, vai sofrendo durante a vida mais do que os homens. Interessante isso. E elas duram mais do que a gente, Marcos. Pois é. Injusto. Pois é, tem uma vida mais prolongada. Pois é, e sentem mais, e sente menos dor do que a gente. Não é que nós sejamos patifes, né? É que, de fato, fisiologicamente, a gente sente mais dor que as mulheres. Bom, as dores, elas podem ser sentidas de várias maneiras, né? Uhum. Até eu vou fazer uma pergunta de leigo para um doutor em neurociência. Eu ouvi isso já da boca de vários amigos meus, colegas seus, médicos, que o próprio prurido é a coceira, é uma espécie de dor. É isso mesmo? Isso, é um dos sinais. O que acontece na dor? A dor é um sinal de alerta, né? A dor é um sinal que quando você bate o cotovelo, bate o joelho, um nervinho pega o sinal, manda para a medula e manda para o cérebro, e o cérebro interpreta e fala que está doendo. A coceira, o prurido, seria um sintoma, digamos, um pouco abaixo disso, né? Alguma inflamaçãozinha que ocorre no nervo ou no vaso, libera alguns, digamos, neurotransmissores e gera esse sinal no corpo. A dor seria essa mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá. Tem tanto tipo de neuropatia também que acaba dando coceira. Tem neuropatia que às vezes a pessoa nem começa com dor, começa com coceira, começa com vermelhidão, e depois de algumas semanas que a gente percebe que na verdade teve uma lesão de nervo e surge a dor. Olha. Então por isso que o diagnóstico às vezes é tão difícil de você saber na hora.
Essa minha neuropatia demorou quase um mês para ter esse diagnóstico. O vírus acaba com a vida de todo mundo. Acaba com a vida do biólogo, do médico. É um horror. O que é um vírus? É um animal? Não sei. É muito complicado, né? Para você determinar o que é, na verdade. Agora, as dores podem ser sentidas de várias maneiras, né? Falamos do prurido, que está bem abaixo. Mas tem outro tipo de sentimento da dor, ou não? Tem. Dor tem vários tipos. A dor tem aquela dor aguda que a gente sente algumas horas, algumas semanas no máximo de uma lesão. Só que tem aquela dor que vira uma doença. Aquela dor que você começa a ter todo dia, em qualquer horário, e uma dor que dura meses. Aí sim é uma doença que precisa de um tratamento específico. Por quê? Porque se a gente não tratar, vai espalhando, né? Então aquela dor lombar que depois começa a descer para o glúteo, começa a descer para a perna, você fica todo travado. Então isso é um tipo de dor. E a gente também pode dividir a dor em outros tipos. Dores musculares, dores de nervo, ou seja, dores neuropáticas, e umas dores mistas que acabam sendo uma mistura desse tipo de dor. Nossa. Aí que entra aquela dor do câncer, a dor da cólica renal, acaba sendo uma mistura de várias lesões diferentes que se somam no cérebro e dá uma dor de difícil tratamento e difícil diagnóstico. Essa dor da cólica renal também lá os americanos falaram que é uma coisa brutal. Lá tem, né, esse tipo de pesquisa de intensidade de dor numa dessas universidades lá da costa leste dos Estados Unidos, que classificam as dores. Maluquice isso aí, enfim. Por isso que eu falei da minha neuropatia, que os caras dizem que dói mesmo, né? Eu sei que os neurônios sensoriais, eles falam qualquer coisa quando a gente se machuca, né? De que forma? Neurônio, a gente imagina como se fosse, digamos, um fio, um cabo elétrico. Ele pega o sinal de um lado e transmite para o outro. Só que às vezes tem neuropatias que você teve, que a gente perde um pouquinho naquela capa do neurônio, o neurônio fica meio atordoado, ele manda sinais dolorosos quando não tem nenhuma lesão ou quando responde a uma infecção, que nem foi o seu caso aparentemente, né, que é super raro. Então por isso que às vezes é difícil diagnosticar, porque você pode ter uma lesão, uma neuropatia na barriga, só que o que você sente é na coluna. Então a gente faz exame na coluna, dá tudo normal, e quando vai ver, problema na barriga. Então por isso às vezes dificulta muito o diagnóstico. Reflexo, né? Isso. Não que seja um problema de mielina em si, mas você falou da capa do nervo, mas da própria raiz nervosa, né? Que dá, isso. Irradia para outro canto. Você pensa que é de um lado e é do outro. Pode dar. Então, muitas vezes é comum uma dor de ciático, uma dor da coluna. Sim. A pessoa começa primeiro com formigamento no pé, começa com o pé caído, a pessoa nota que está difícil de sair do carro, difícil de subir a escada, e depois de algumas semanas que começa a perceber que está com dor, que está com ardência do ciático. Que é uma dor também pavorosa. É uma dor que também trava e assusta. No começo da nossa conversa, você falou dessas enxaquecas. Tem a tal da enxaqueca com aura. Diz que é uma coisa medonha. Eu já tive aura, sem dor de cabeça. Isso pode acontecer também. Agora, esqueça que essa enxaqueca que vem depois da aura é terrível. Ih, você teve um monte de coisa rara, hein? Não tenho. Meu Deus do céu. Defeito de fabricação, mano. Essa minha neuropatia, os neurologistas ficaram doidos, porque nunca tinham visto uma coisa igual. Pavoroso. Mas estou aqui vivo, a sequela que eu tenho é mínima, não me impede de pilotar avião, de dirigir automóvel, só não posso jogar tênis, não posso montar a cavalo mais, não posso fazer um monte de outras coisas, dirigir carro mecânico. Mas estou bem na fita ainda. Mas está ótimo. Não é? Pois é, porque geralmente a apresentação a gente tem aquela enxaqueca, pode ser com ou sem a aura. É muito raro você ter apenas a aura, que é aqueles sintomas, né? Que você perde a visão, começa a ouvir coisa diferente, fica meio borrado. Até também parece um derrame muitas vezes, né? Até assusta a pessoa. Quando eu tive a primeira vez eu fiquei assustado. Mas isso também é raro, viu? Geralmente dá, depois de meia hora, aquela dor, né? Bem forte. Aquela dor latejante, também uma dor que, olha, atrapalha, incomoda muita gente. Principalmente, nesse caso, mais mulheres também, viu? Mais mulheres, Eu ouço muitas coisas acontecer com mulheres. Bom, quando a gente bate uma parte do corpo e cria aquele hematoma, por que isso acontece? Fica roxo. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. O que é uma pancada ao Tio Rony, o que vai fazer? Presta atenção aqui. Fecha aqui na barriga do Tio Rony. Tá vendo isso aqui?
Isso foi esbarrei num móvel. Olha aqui, Pô, o Marcos. que você aprontou? Né? Eu esbarrei no móvel. Olha como é que eu fiquei com esse hematoma aqui, que é um derramezinho, né? Por que a gente fica assim? Isso aí você vê, até uma pancada leve às vezes pode dar, não precisa nem ser uma coisa muito Não, forte. uma coisa discreta foi. Uma coisa assim. A gente tem muito vasinho superficial na pele que é muito fraco. Então quando estoura o vasinho, quando sai o sangue, que é vermelho dentro do vaso, mas quando sai ele perde um pouco do oxigênio e começa a ficar roxo. Então isso mostra que acabou de acontecer a pancada. Depois de alguns dias pode ficar verde, pode ficar amarelo, conforme vai cicatrizando. Entendi. Mas é um sinal de que realmente houve uma pancada no organismo. É um processo de recuperação. Bom, a gente falou no começo da nossa conversa sobre uma vida sem dor. Tudo bem. E eu não sabia que existe essa síndrome que é uma coisa, não sei se é genético, o que é isso, mas na verdade é congênita, né? Porque o bebê não sente dor. Isso pode acontecer com uma pessoa já na idade adulta, de não sentir dor? Ou isso acomete só os bebês? A maioria é genético. A maioria já nasce com, digamos, um defeitinho, né, na sensibilidade do nervo. Tá. Então, essa síndrome, pelo que eu vi, afeta, por exemplo, menos de 1000 pessoas no mundo, parece. É super, super raro. E geralmente, como os bebês não têm limite, elas crescem e nem sempre conseguem chegar na vida adulta. Por quê? Porque às vezes quando é criança, começa a dormir torto e não sente aquela dor, não sente que o braço está incomodado. E pode ter até uma fratura no braço. A gente já teve casos também de jovem que foi jogar basquete, Sim. Teve uma fratura no fêmur, só que não sente dor, continua jogando, até que estraçalha o osso. Então muitas vezes dá uma hemorragia interna, então é super raro da pessoa conseguir chegar à vida adulta. Tá? Mas para adulto desenvolver isso é difícil. Tem algumas doenças, neuropatias, por exemplo, por diabetes, por problema na tireoide, que podem diminuir a sensação do nervo, mas não chega, digamos, bloquear 100%. Tanto é aqueles casos de diabetes está mal controlado, a pessoa não sente a sola do pé direito. Então pisa num caco de vidro, pisa num prego, pode nem sentir, pode estar sangrando e a pessoa anda normal. Então por isso que é sempre importante investigar a causa da dor e tratar direito. Puxa vida, que aula nós tivemos aqui, hein, com o Dr. Marcos. Bela aula, gostou, Ani? Eu também. Aliás, Marcos Yubin Pai é médico especialista em dor e acupuntura. Isso é sensacional, acupuntura. E doutor em ciências pelo Departamento de Neurologia da USP. Só isso aí vale um currículo. Muito obrigado por ter vindo, viu? E tão jovem. Já falando de dor esse tempo inteiro? E que orientado sempre tem cara de criança. Então... Obrigado, Marcos. Obrigado. Mas é